Então, estranho, eu tinha colocado? Tinha, Não coloquei. você que chegou a comentar, mas não apareceu a mensagem para a Ah, gente dar o então, ok. então vamos lá que ainda dá tempo, tá bem? Então, como a gente estava falando do fototropismo, existe alguma coisa ali que a planta ela procura, aquela luz do sol. E mesma coisa somos nós diante das leis divinas. E se a gente pensar em alguma lei assim muito interessante, como por exemplo a lei da gravidade, nós sabemos que é uma lei que nós não podemos deixar de entender que ela provoca uma ação. Uma pessoa pode cair, nós temos os acidentes da natureza que vão provocar uma chuva, pode haver o desmoronamento. A gente sabe que acontecem coisas, mas nós temos que nos adequar àquela lei. E sabemos que quando acontece uma catástrofe, a pessoa ela está inserida naquele contexto para acontecer tudo aquilo. Então, só para a gente entender que as leis da natureza, elas regem o universo. E todas as vezes que nós infringimos essas leis, nós trazemos de volta para a gente esse aprendizado. E nós temos que levar adiante isso para que a gente possa evoluir. Agora, deixa eu dar uma clicadinha aqui. Nós temos um entendimento de que os espíritos evoluem porque são seres imortais. Eles vão passando por várias experiências reencarnatórias. Eles vão passando por diversos processos e vão exercitando seu livre-arbítrio, sempre evoluindo constantemente, passando por várias reencarnações. E que até que a gente possa nos libertar das nossas crenças até que a gente possa evoluir, deixar algumas coisas que nos infantiliza quanto pessoas. Nós nos prendemos a fatos, nós abrimos portas para isso, mas a gente também pode se libertar. E é como uma criança. A criança ela vai crescendo, ela vai evoluindo, ela vai na escola, ela tem várias referências. E de quem ela recebe todas aquelas instruções? Porque uma criança não vai na escola só para aprender. A criança ela vai para a escola para poder se sociabilizar. Então tem ali uma questão muito importante quando ela vai para a escola da convivência com o outro, do aprendizado com o outro. A partir do momento que eu tiro algo de algum amigo, ele me dá uma mordida. Aí ele vai de novo ali. Não é assim, Dani? Os dentes ficam afiadíssimos quando eles são pequenininhos. Aí ele vai ali de novo, ele já sabe que aquele amigo morde. Ele aprendeu aquela experiência. Então ele comeu às vezes um doce ali que não é tão bom que ele passou mal. Ele não gostou, ele comeu demais, mas ele não tem aquela consciência que não era o problema do doce, o problema é que ele se excedeu, ele comeu demais. Então, ele vai comer de novo. Mas pode ser que ele queira oferecer para aquele amigo que ele tem raiva, que deu uma mordida nele. E como que ele vai se sentir diante dessa experiência, sabendo que o amigo pode passar mal e se prejudicar muito mais do que ele? Num primeiro momento, ele pode até dar risada, mas no começo disso, e se depois essa questão ela passa a evoluir muito mais? E se for muito mais além que isso? E se a criança for para um hospital? Ele não se reprime? A criança, ela é sincera. Poxa, eu fiz isso com o meu amigo. Podia não ter feito isso. E nós também somos assim. Nós temos a livre escolha. E aí, no livro do Leon Denis, no O Problema do Ser Destino da Dor, ele vem trazer uma questão muito interessante da evolução.
E aí eu vou complementar com uma outra obra também que eu também achei bem interessante, que na planta a inteligência dormita. Ela tá lá paradinha. No animal, ela sonha. E no sono, o homem acorda, se conhece, se possui e se torna consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores na natureza só pode se realizar pelo acordo da vontade humana nas leis eternas. O que Leon Denis vem querer dizer isso para gente? Que a partir daí o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, ele está falando lá no começo da formação, onde o princípio inteligente vai se elaborando. Pode se realizar de acordo com a forma humana. Ou seja, quando ele tem esse despertar da consciência, aí as leis vão começando a se interagir com tudo que ele está fazendo. A responsabilidade vai aumentando. E o vegetal é a sensação, o animal é o instinto, o homem é a razão e o anjo é a divindade. E no Consolador, Emmanuel vem trazer para a gente, que é para a gente reconhecer a infinidade dos laços que nos unem nos valores gradativos da evolução e ergamos em nosso íntimo o santuário da fraternidade universal. A partir do momento que a gente vai reconhecendo esses laços que vão trazendo para a gente essa comunhão, porque nós não fomos formados como bolsões. Não veio uma família assim de repente. As coisas foram acontecendo de forma paulatina. E de que maneira? No início, éramos todos estranhos um para o outro. E aí essa família ela foi se reunindo e a gente foi se reajustando dentro de um processo de aprendizado, porque fomos criando vínculos, uns de ódio, outros de amor. E concluímos que o animal há um princípio inteligente, porém, ainda não é o espírito, porque o espírito em si, o espírito com letra maiúscula que a gente fala, eles não ainda possuem a consciência inteligente, é extremamente limitada, comandado pelos instintos, e o homem já tem o raciocínio contínuo. É claro que muitas vezes a gente se mostra de forma instintiva, porque estamos evoluindo, estamos num processo. Mas a partir do momento que entendemos que aquela reação que nós tivemos em relação a determinado tipo de situação, se passarmos por ela de novo, a partir do momento que nós experienciamos aquela situação, nós não reagimos mais da mesma maneira que reagimos no começo, como na primeira vez. E para que a gente possa entender, Sartre, ele traz uma frase muito interessante. Sartre foi um jornalista, um filósofo famoso, um militante. Ele era muito democrático, era um filósofo que trazia no seu coração a busca da evolução moral. E ele vem dizer que as existências precedem a essência. Ou seja, a nossa essência, ela vai se construir a partir do momento que a gente vai existindo, em cada reencarnação, vai passando por cada caminho. E aí a gente vai encontrando ali, a gente pode ver nos caminhos, né? Ali, irmãos, família, crianças brincando, pessoas se casando, todas passando por um processo evolutivo. As pessoas vivendo, escolhendo os seus caminhos. E é para isso que existe o livre-arbítrio, que a gente também vai falar dele. Sendo assim, sendo que as bem-aventuranças são as nossas evoluções.
Para que a gente possa estabelecer uma bem-aventurança dentro da gente, a gente precisa evoluir. E para a gente falar disso, de coisas positivas, de caminhos, de virtudes, a gente precisa vivenciar processos, a consciência de grupo até a humanidade, né? E a consciência que você tem de um grupo até que você começa a pensar numa maneira mais geral, assim, humana, em relação a todos, em relação à humanidade como um todo. Então, o que não faz bem para mim não faz mais bem para os outros. Eu não estou mais só pensando em mim. Eu não estou mais pensando nos outros, eu estou pensando agora no mundo inteiro. Uma consciência da própria realidade espiritual, até que se descobre um espírito imortal. Então ele vai caminhando, passando por um processo de evolução até que ele tenha a consciência da imortalidade da alma, que foi o que aconteceram com os nossos ancestrais, com os egípcios, com o hinduísmo, que já trouxeram os egípcios mais forte ainda, porque eles já trouxeram esse laço da reencarnação com eles. Então, na questão 115 ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido mais bons e outros maus? O que que vocês acham? Você acha que Deus criou um mais bom e o outro mau? Não acho que criou, eu acho que, dependendo da evolução desse espírito, uns serão mais bons, outros serão maus, mas porque cada um está num nível, não sei se eu estou explicando corretamente, evolutivo diferente. E eu não sei se isso tem a ver com bondade ou maldade, mas sim consciência da sua evolução, entende? Uns vão estar adiantados, outros nem tanto, e aí essa bondade e essa maldade que nós estamos chamando, eu acho que ela não é criada. É um processo para que a gente tenha a nossa evolução alcançada. Não sei se eu expliquei direito, Gi, mas Vamos não lá, acho que queria bem e mal. Acho que vamos, simples e ignorante. Uma coisa meio que sem saber de nada, um livro em branco, uma página em É, branco. então vamos lá. Vamos lá. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isso é, sem saber nada. E de onde veio a maldade? A gente vai entender. A cada um ele deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los para que cheguem progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. A cada um ele deu a oportunidade, olha, você pode seguir esse caminho. Mas aí é a escolha da pessoa, gente. E aos poucos, as pessoas elas vão vivenciando experiências que elas jogaram para as outras também. E aí essas pessoas, elas também vão evoluindo. Então, de repente, o mal que eu quis por o outro, eu acabo vivendo aquela mesma situação e eu vou percebendo que aquilo não é tão agradável. Nessa perfeição é que eles se encontram, que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, eu adquiri aquele conhecimento, eu percebi que eu não preciso mais passar por aquilo, que eu não preciso mais sofrer. Se a gente for pensar lá atrás, no começo da humanidade, antes de Cristo, vai, nem tanto, vamos colocar mais para cá, assim, antes de Cristo. Como a maldade, a ignorância do bem era presente. A gente precisa experienciar essa novamente, todas essas questões que tinham lá atrás, para a gente perceber que aquilo não faz mais bem para a gente? Então, é sinal de que a gente já aprendeu alguma coisa, mas ainda estamos a caminho, o caminho é longo.
simples e ignorantes, no Giovanni, sentido de que nada sabiam. Pode a, falar. a Tati colocou aqui no chat livre-arbítrio também. Sim, eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Mas é isso daí, todos nós temos escolhas. Sempre temos escolhas. A ingenuidade até o despertar da consciência. Então, o que que ele está querendo dizer aqui? E também está querendo dizer dessa ingenuidade é que no começo, quando nós fomos criados, nós sabíamos poucos. A maldade que a gente fazia era uma maldade que a gente não tinha consciência dessa maldade. Então, como que a gente pode ser julgado pelas leis e tudo mais? A gente teve que passar por um processo de repetição. Sabe a criança quando enfia o dedo na tomada e ela toma um choque? Eu já enfiei um pedaço de bolacha molhada, eu tomei um choque. Nunca mais eu cheguei perto da tomada quando eu era criança. É isso, a gente vai aprendendo com várias experiências. Você vai percebendo que aquilo não foi tão agradável para o outro, que as pessoas te olharam de um jeito diferente. Você começa a prestar atenção no julgamento dos outros, porque isso interfere sim na nossa vida. E às vezes, quando a gente faz o mal para o outro, a gente fala assim: ah, mas isso é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim. Você atinge um monte de pessoas. Ah, mas quem vai responder sou eu. Você e mais um monte de gente vai se prejudicar. A pessoa ainda não consegue ter esse entendimento, mas quando ela vai passando por provas e ela vai vivenciando que quando alguém faz alguma coisa para ela, outras pessoas também vão se privando de outras coisas, ela vai percebendo, ela vai notando que isso não é só o mal que ela faz pensando nela, é o que ela faz e que vai respingar nas outras pessoas. Ah, mas tem gente que não tá nem aí, tá sim. Uma hora a pessoa aprende, todo mundo aprende. Todos nós estamos aqui, em níveis diferentes, como a Denise disse, mas nós vamos aprender. Adquirir memórias, a gente precisa adquirir essas memórias, vivenciar experiências. E as experiências, elas são acumulativas. Deixa eu só tirar isso daqui para eu ler. Agindo no ser humano no sentido de repetir o que deu certo. Você já sabe o que deu certo. O que deu certo para você é você ajudar uma pessoa, então eu vou ajudar. Sem perder a individualidade de cada ser. Ou seja, nós vamos nos modificando, passando por experiências, e somos diferentes. E a cada dia que passa, até os bichos evoluem, gente. Você pega ali uma ninhada de que acaba de nascer de cachorrinho, você percebe que um é mais espertinho, você percebe que um é mais bravo, você percebe que cada um ali tem uma personalidade diferente, porque você já começa a sentir que aquele princípio que está ali, né? Aquele fluido cósmico universal, ele já está agindo de maneira diferente. Nós vamos evoluindo e tudo vai evoluindo. Aí nesse livro, Libertação, é um livro muito lindo. Vocês vão ler, acho que no terceiro, acho que vocês vão ler no Mediúnico 1. É, Flacos é um ministro que ele faz uma assembleia ali no começo do livro, explicando algumas coisas, e ele traz essa parte muito interessante. O domínio vegetal vale-se no império mineral, ou seja, ele vai prevalecer lá no mineral para se sustentar e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra do aprimoramento. Então, gente, nada fica perdido. Os homens se socorrem uns aos outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam nos reinos da vida, conhecido na terra entre si. Ou seja, a gente pode brigar, a gente pode discutir, a gente vai trocar opiniões, mas nós vamos começar a entender que a nossa verdade não é absoluta.
torturam-se, entredevoram-se através de rudes experiências, porque escolhemos, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e se resplandeçam, refletindo a divina luz. Às vezes a gente vê situações que a gente acha que não vai ter solução. Às vezes nós percebemos pessoas difíceis que não vão voltar atrás. E de repente a gente se depara com uma situação e a gente percebe o quanto aquela pessoa sofre, que julgamos e desenvolvemos em nós o sentimento de misericórdia. Evoluímos, evoluímos. Então, aos poucos, as situações vão se repetindo e nos tocando. E a gente tem o mérito, por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Deus não tiraria isso de nós. Essa capacidade de tentar. E lembrar que Deus tudo sabe. Então, às vezes a gente esquece que muitas vezes tem até uma questão no livro dos Espíritos, eu não sei se eu coloquei aqui, agora não vou me recordar, porque a aula é bem comprida, gente. É que muitas vezes a gente se vê numa situação e a gente se pergunta assim: a gente tem a influência dos espíritos ruins, a gente tem. Mas a gente tem dos bons também, que vêm nos aconselhar, que nos inspiram nos momentos difíceis, para que a gente saia vencedor das nossas provas, eh, das nossas dificuldades. E isso é muito importante. Do átomo ao arcanjo, vamos evoluindo gradativamente. E Deus, todos os espíritos de luz se alegram com a nossa evolução. Todas as vezes que nós nos colocamos a uma prova de uma situação em que a gente precisa se sair bem daquilo, perdoar uma pessoa, rever o nosso passado, aquele filho que muitas vezes nos deu tanto trabalho, mas na verdade foi o nosso algoz do passado e a gente conseguiu lançar ele para frente, no trabalho, nos estudos, na escola, encaminhar para uma religião. Os espíritos, eles se alegram, eles ficam felizes por nós. Estão sempre ao nosso lado nas provas mais difíceis. Nós nunca estamos só. Temos as escolhas, o livre-arbítrio e o mérito. O mérito, quando a gente vence, o mérito é nosso. Por isso o livre-arbítrio, ele é tão importante, porque se Deus colocasse a situação ali, você não precisa passar por essa prova, só isso daqui, faça isso. Que mérito teríamos? Lembrar das orações. Nós precisamos lembrar de quando estamos passando por momentos difíceis que a gente precisa orar, pedir a inspiração desses espíritos. Sabemos aqui, ó, como foi falado no slide anterior, que nós não estamos sós. Então, se a gente tem essa questão que não estamos só, vamos buscar uma ajuda através da oração, chamar esses espíritos de luz. Precisamos pedir sabedoria, coragem. Tá lá, pedir e obtereis. Perguntar, silenciar quando for necessário e ouvir o outro, dar espaço para ouvir. Essa entrega muda muitas coisas, porque os espíritos respeitam muito a nossa liberdade de tentar, nosso livre-arbítrio. Ele quer tentar, ele quer se jogar naquela experiência. Eu estou inspirando para que isso não aconteça, mas ele quer se jogar nessa experiência e é um aprendizado para aquele espírito. E a gente vai rompendo as correntes, vai entendendo que a gente não adianta ficar passando a perna nos outros. O orgulho, se achar o rei em tudo, que a nossa opinião sempre prevalece.
A gente vai mudando o nosso comportamento em relação às mentiras, a nossa vaidade em achar que a gente é a melhor em tudo, somos os melhores em tudo, que a gente pode chegar em qualquer lugar e de repente arrasar por conta da nossa beleza, da nossa vaidade. E vamos nos libertando. A oração no momento que estamos prestes a cometer algo que vai contribuir com a nossa queda. Imagina que você está prestes a cometer um ato que pode contribuir com a sua queda. Seja um suicídio, um roubo, você passar a perna no seu sócio, uma traição. E naquele momento você faz uma oração, você pede: eu não quero cair, me ajuda. Eles afastam aqueles espíritos que estão ali perto de vocês, que estão influenciando. Isso é muito bom. E a evolução dos espíritos. Uns aceitam submisso às provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando. Não adianta também a gente passar por uma prova, a gente, vou passar por essa prova aqui. Vou passar por essa prova, mas vou passar por ela reclamando. Então a pessoa só reclama. Ela vai voltar. Veio pobre, vai voltar pobre de novo, vai passar por tudo de novo, porque você só reclamou. Outros suportam murmurando. E pela falta em que, desse modo, incorroem, incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. A pessoa incorre por um lado que ela só reclama. Que mérito que essa pessoa vai ter no final? Você está ali com a sua mãe doente, passando por um problema financeiro grave, e todo dia você só reclama. Mas ao ponto de que, se você ora, busca uma solução, uma ajuda espiritual, é incrível. Gente, vocês não têm noção quando, com a oração, como as coisas se acalmam e como as soluções vêm na nossa mente. Às vezes está na nossa frente e a gente não percebe. Vamos lá. Ô, Aceito. Giovana, o Oi. Rogério colocou aqui que pobre não. Ah, começa a reclamar todo dia. Nunca reclamou, nunca. Ai, meu Deus. 115A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como crianças ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem os que percorreram as diferenças na fase da vida? E os espíritos respondem: sim, é uma boa comparação à criança. A criança rebelde se conforma, se conserva, ignorante e imperfeita. Aquela criança rebelde que não quer aceitar nada. Seu aproveitamento depende da maior parte da sua docilidade. Agora vamos lá, se você tem uma criança ali que é mais amorosa, mais dócil, né? Mas a vida do homem tem um fim, ao passo que os espíritos se prolongam para o infinito. Então, a gente pode comparar com uma criança até um certo momento, mas a gente não pode esquecer que a vida do homem, ela tem uma hora ali que ela vai acabar. E os espíritos, eles são imortais. Na 116, haverá espíritos que se conservam eternamente nas origens inferiores? Vocês acham que a pessoa ela vai ficar eternamente ali pagando, ali numa zona inferior? Então, a gente pode avaliar algumas religiões que falam você vai ficar eternamente no fogo do inferno. Então tá.
O filho da Márcia está numa zona umbralina muito forte. Só um exemplo. E ela tem um grau de evolução um pouco maior. Ela vai ser feliz vendo o filho ali naquela zona inferior? Então é para a gente pensar, é para a gente começar a analisar que não tem sentido isso. E combina com Deus? Mudam de ordem, mas demoradamente. Ou seja, você está com um problema ali, você está encrencado, você arrumou uma confusão para a sua vida. Você traiu pessoas, enganou, mentiu, reclamou pra caramba. Você está atrasando a sua perfeição. Mas isso é com a gente. E aí ele diz que o pai é justo, misericordioso, não pode banir os seus filhos para sempre. Aí ele fala, ele completa, né? Ele puxa a orelha de Kardec. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse o pior do que vós mesmos? Ai, meu Deus, esses espíritos. E aí, na 117, eles continuam. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente à perfeição? Dependem deles? Eles respondem sim. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem. Se você deseja fazer o bem o tempo todo, e quando vem aquela linha da maldade, porque todos nós temos as nossas questões, e você afasta com orações e procura seguir um caminho reto, o caminho de Deus, o caminho de Deus é o quê? Não fazer mal para o outro. Então você alcança mais rápido. E quando se fala de submissão, gente, não é essa questão de submissão, eu vou explicar para vocês. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra rebelde? Uma pessoa que não quer estudar vai ter prova e não sei de nada. Como que fica isso? Quem evolui primeiro? Então, explicação. A questão da submissão não se refere à obrigação, e sim à vontade própria. Você sabe que o mal que você está fazendo, a rebeldia, são os problemas que você está trazendo para você. Exclusivamente são seus. O atraso é mais nosso. Palavras do Cristo. Não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Cristo, que era tão perfeito fazer a vontade do Pai, por que a gente tem que ser tão rebelde diante das provas? João, capítulo 5, versículo 30. 200, na questão 230 do Livro dos Espíritos, eu sei que não tem nada a ver com essas questões, mas a gente traz aquelas que linkam também, né? O espírito progride no estado errante. Vocês sabem o que que é um estado errante? Vocês sabem o que que é um estado errante? Ô, Giovana, Oi? o livro que eles leram fala, né, sobre esse estado errante. Sim, Ó, é uma dica. é uma dica. Quem dá mais? Olha, eu lembro que fica fica no meio. Espera aí, eu preciso dessas palavras. Entre aquele que está progredindo, ele fica entre o progresso e entre a evolução eu Olha, esqueci. deixa alguém mais falar. Vamos ver se alguém lembra. Vamos lá. Aruan, o Rogério, que veio hoje cheio de energia, né, Rogério? Vamos lá. Que anda sem destino, sem rumo. Vamos lá, quem dá mais? Não, Rogério, não é quem anda sem destino, não.
Bom, o estado da erraticidade, quando fala estado errante, estado de erraticidade, é um estado que você está ali, ó, entre uma fase de voltar e encarnar, voltar novamente para cá, e você está ali, ó, no meio. Mas você está desencarnado. Mas tem evolução? Você evolui? Quando nós desencarnamos, fica tudo muito mais rápido o processo, porque tudo que a gente faz de errado, tudo se amplia. Aquela consciência vem assim, ó, pra gente, de tudo que a gente fez. Então, tem essa questão de você absorver isso muito mais rápido das coisas que você fez de errado? Tem. Mas é na Terra, é aqui, ó, que vocês vão evoluir. Então, de repente, a Carla era minha amiga. Eu fiz um monte de coisa errada com ela. Roubei o marido dela, peguei empresa para mim. E a gente, eu, muita raiva dela. Mas quando eu desencarnei, eu perdoei. Eu perdoei. E aí eu falei: ó, posso ficar tranquila. Pode ficar tranquila, eu já te perdoei. Tô com o coração limpinho, lavadinho. Então vamos voltar. Então vamos voltar. Aí a gente volta. Na mesma barriga, pobre, dividindo as mesmas roupas. Eu pego o sapato dela e não aviso, uso os esmalte da Carla. Mas essa mulher é muito chata, não tem condição, ela usa todas as minhas coisas. E aí, a convivência, eu não consigo conviver com ela. Eu olho para a cara dela, eu tenho uma raiva. E a gente vai ter que, no dia a dia, lidar com essa situação. Então, tá, você perdoou lá do outro lado, fez um monte de promessa, falou que você estava ótima. Então, vamos ver aqui como que vai ser, como que você vai se sair. Mas aí a vida vai colocando provas pra gente. De repente, eu tenho um filho que precisa de ajuda e a Carla me ajuda. De repente, eu estou precisando de alguma ajuda financeira e ela me ajuda, eu ajudo ela e ela começa a me ver de uma maneira diferente. E as coisas vão se modificando através dessas experiências. E eu não penso mais em puxar o tapete dela, roubar ela. Quando eu ver o marido dela, eu não vou mais querer tomar o marido para mim. Eu vou pensar de uma maneira diferente, mais consciente. Então, é aqui na reencarnação que a gente se melhora. Lá você tem um processo de melhora, mas precisa vir para cá, para colocar em prática todas as ideias que você adquiriu lá, do outro lado. Então, você pode se melhorar muito, mas sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal, na encarnação, que se põe em prática as ideias que você adquiriu. De que vocês vão vir aqui, vão passar por uma situação, mas que vocês vão ter que se entender. Pode falar, Carla. Então, qual seria a definição mesmo para estado errante? O estado errante é uma linha intermediária, em que você está ali, ó, pronto para reencarnar, mas está ali ainda num processo, assim, no meio. E você também está ali naquele mundo espiritual. Você está trabalhando, você está ali num processo, evoluindo, adquirindo informações novas, como está aqui, ó. Você vai adquirindo novas informações, você pode melhorar. É quando você está num processo de erraticidade. Como se fosse o intervalo, né, Giovana? Intervalo É entre um uma coisa e intervalo a outra. É, você está entre aqui uma no coisa e a meio. outra, no meio. Exatamente. Eu não encarnei, eu preciso encarnar, eu tenho que resolver isso daí.
Eu tenho que ir resolver essa expiação, porque isso é uma expiação. Mas eu ainda estou aqui, mas eu posso não desencarnar? Não. Vai chegar uma hora que você vai se cobrar. Não, eu vou voltar lá e eu vou resolver esse meu problema com a Carla. Fala, Márcia. Eu queria só confirmar, tirar essa dúvida. No livro André Luiz, ele tem uma passagem que tem algumas pessoas lá, da família de uma casa, que eles têm que reencarnar. É uma mulher, ela precisa voltar. E ela não quer voltar de jeito nenhum, porque ela acha que ela não vai suportar conseguir voltar e resolver. Então, essa resistência também torna que a pessoa fique nesse processo de errante? Ela vai ficar por um tempo, porque se ela não quiser e ela tiver que voltar, aí tem a reencarnação compulsória. Ah, tá, é isso aí que eu queria entender. Tá bom. Aí tem a compulsória. Aí não Mas tem os como. espíritos, eles sempre esperam, conversam. Não tem esse negócio, você vai voltar agora. Pega sua mala e vamos embora. Não, gente, não é assim, É um não. processo, Eles né? vão Até que ouvindo. convence. É, Às vezes o mentor espiritual dele vem alguém da família que gostava muito, porque nós temos as pessoas que gostam da gente, que sim. apostam em nós. Não é porque uma pessoa, nós erramos com uma pessoa, que o mundo inteiro se vira contra a gente. E E aí aí eles trabalham esse processo com a eles pessoa até trabalham e ela falam: olha, entender. volta, eu vou vir para ser sua mãe. Você vai poder entrar numa família conhecida. Tem a possibilidade de repente, você encarnar numa família que não vai ter ninguém que você conheça. Então, vamos lá, eu vou te ajudar. Aí vai convencendo o espírito, ele vai sendo inspirado. Aí eu vou para resolver isso daí logo. Tá me atrapalhando. E aí eles ajudam. Agora, quando chega aqui, se a gente faz tudo errado e ainda arrumar mais problema, aí, gente, a gente é que vai se atrasando. Você vai nascer numa família espírita, aí eles deixam eles escolherem algumas coisas que quer fazer. Aí eu quero ser cantor. Vocês vão ver naquele livro Ação e Reação, ele fala: "Mas você não queria voltar?" Ele fala para uns irmãos, né, que estavam obsediando uma família. Ele falou: "Você não gostaria de cantar?" Ele fala: "Nossa, eu sempre quis tocar." Então, olha, volta, a gente pode te ajudar nesse processo. Tem um atrativo aqui para você, um plus. Aí a pessoa vai. Então é isso aí. Vamos lá, vamos tocar. Podem os espíritos regredir? Não. O que pode acontecer é ele estacionar. Então eu cometi um crime. Eu estava indo super bem, mas aí a Carla apareceu no meu caminho e eu não consegui resistir. Eu tive que matar ela. É um crime, gente. Como é que você mata uma pessoa? Você tira a vida de alguém. Então, eu estaciono, eu volto, eu resgato aquilo. De repente, eu tirei a vida dela e eu escolho o que eu quero na hora que as coisas estiverem mais dando certo na minha vida e eu tenho que partir. Uma morte espontânea. Não precisa dela me matar de novo. Não tem esse negócio de toma lá da cá. Mas eu estava naquele processo que eu ia casar, já estava tudo certo, então eu tenho filhos e está tudo indo muito bem, eu vou receber um netinho e de repente eu parto. E tudo bem. Então eu vou vir aqui, eu vou resgatar. Resgatei, voltei. O que eu aprendi intelectualmente? Eu perco? Jamais. Jamais. Então os espíritos não regridem. Concluindo uma prova, o espírito fica com o conhecimento adquirido e nunca esquece. Então eu vim aqui, médica, adquirir um tantão de conhecimento. Eu vou perder isso? Não vou. Hum. Pode permanecer estacionário, mas não regride. Então vamos lá. O que pode ter acontecido é que uma pessoa não evoluiu. Que a pessoa, ó, o que pode ter acontecido é que a pessoa não evoluiu com o degrau de escada que se projeta, mas não sobe. E o que isso quer dizer?
Evoluir, gente, é assim. Eu tô prestes a perdoar a Carla. Então vim projetada para isso, para subir esse degrau. Mas até que eu ponho o pé no outro degrau, ainda tem um espaço. Eu preciso de ação, eu preciso de movimento. E aí eu perdoo, e aí eu avanço. Uma projeção não é uma efetividade, só a intenção. Você tem que sair da intenção, você tem que realizar para você ter uma prova efetiva. Eu tenho que ir lá perdoar, ou então fazer algo muito certo, porque está no meu planejamento. Eu tenho que agir. Mas quando acontece a evolução, eu jamais esqueço. Ah, eu não sabia perdoar. Agora vamos lá. A gente está falando de perdão. Quantas vezes Jesus mandou a gente perdoar? 70 vezes 7. E está querendo dizer o quê? Vai treinando. Não é um número, gente. Você perdoa um aqui, você perdoa outro ali, você perdoa outro aqui, vai perdoando, perdoando. Ah, já está treinando. Deu para entender? Esse é o nosso processo de evolução. Ele vai se dando através de memorização. E aí, gente, tá só um pouquinho. Na 119, ele pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Ele podia chegar e falar assim: ó, tudo bem, Giovana, eu gostei tanto de você, então você não precisa dar aula no GEMB. Não, não vai. Você vai ter que ir lá, ler um pouquinho disso daqui, aí você dá umas aulinhas, vê se aprende também alguma coisinha, aí você volta. Entendeu, gente? É um processo, ele não vai isentar ninguém de nada. E aí, se Deus houvesse criado perfeitos, todo mundo perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Que mérito você teria se você não conseguiu? Então você vem médico. Aí você vai trabalhar no SUS. No SUS, ó, você vai vir médico, você vai trabalhar no SUS. E aí você passa por experiências de atender pessoas mais humildes, mais carentes, mas você faz isso de que maneira? Você prescreve a receita sem olhar para a cara do outro. Vai almoçar, leva 2 horas e a fila vai crescendo. Aí o cara fala assim, mas doutora, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio aqui. Ah, mas tem o Maria Zélia, você pode ir lá pegar. Não, ah, olha, você se vira. Isso daí eu já não posso fazer nada. Então, de que forma, que mérito teria? Aí chega lá na frente, ah, tá tudo bem, você fez isso aqui, o que deu? Não, tem que fazer e fazer direito. E aí, onde estaria o merecimento sem a luta? A desigualdade entre eles existente é necessário as suas personalidades. Acresce ainda que as missões que dependem nos graus da escala. Deixa eu só. Desculpa, gente, eu me distraí aqui. A desigualdade entre eles existe e é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, toda essa escala que o espírito ele vai percorrendo e ele chega até lá, é mérito dele. E essas existências, elas vão valendo, porque a partir do momento que eu ajudo uma pessoa, ele também está se elevando para ajudar o outro. Porque esse é o sentido de você pensar numa forma mais humilde,
de você pensar numa maneira mais ampla de humanidade. E aí, no nosso lar, a gente tem a mãe de André Luiz. Ela estava em um diferente grau evolutivo quando ela vai ver o André Luiz. Ela já estava num planeta melhor. Isso, quando ela foi se encontrar aqui com o André Luiz, no nosso lar, o perispírito, eu já comentei com vocês isso. Ele deixa a parte mais grosseira, porque o André Luiz já tinha desencarnado. Ele deixa aquela parte mais grosseira e a parte mais sutil vai ter com a mãe dele, porque ela já estava em um outro plano e ele não podia. Ele teve que dar uma sutilizada naquele espírito, naquele perispírito dele para poder encontrar a mãe. Na 120, todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegarem ao bem. Então ele quer saber se todo mundo vai ter que cometer maldade para ter chegar ao bem. E aí ele vai falar. Pela fileira do mal, não, mas mas pela fieira da ignorância. Ou seja, você ignora o bem. Você não sabe que é assim. Você não sabe que esse processo é assim. Você não sabe ainda que é melhor você discutir do que bater. Você não sabe ainda que é melhor conversar do que discutir. Melhor ainda, você não sabe que é melhor fazer as pazes do que só conversar, do que só o outro te ouvir. Você não sabe ainda que é melhor ouvir do que muitas vezes falar. Ou seja, você ignora. E assim a pessoa vai evoluindo. Lembrar que o mal é a ausência do bem. Ou seja, você ignora o bem, você não sabe que fazer o bem, ser melhor numa conversa, num diálogo. E quando você descobre isso, você descobre a sua paz. Aí você fala: não, mas eu não quero mais ter razão. Eu quero acertar, só isso aqui. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, ele vem dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Ô Dani, você quer colocar alguma coisa, minha querida? Por enquanto não, Giovana. E tá tudo bem por aí? Tá. Então vamos lá. Então vou seguindo aqui. Na 121, por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal? Então, Kardec, ele vai tentando achar por que esse caminho do mal. E ele fala: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou mal, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. E o que é essa aptidão? Olha, dentro de mim eu tenho inveja. E aí, de repente, alguém chega para mim e fala: ó, casei, tô rica, nem vou precisar mais trabalhar. E eu tô lá, achando aquilo tudo injusto. Ô, Giovana, é difícil também, né, Giovana? Tô rica, não vou precisar trabalhar. Tem uma casa em Alphaville. A Dani chega para mim, Gi, e eu sou lavada na inveja. Às vezes eu falo: poxa, que legal, olha, a Dani casou com um homem rico, ela tá feliz e ele gosta dela, trata ela bem. Os filhos dela vão poder estudar num colégio bom. Nossa, que legal, mais uma alma salva do purgatório. O que que eu faço? Ah, mas isso é justo? Porque para ela e eu não. Então, essa questão do bem e do mal é uma aptidão que nós temos dentro da gente. Aí ela me convida para ir almoçar na casa dela. O que que eu faço? Puxo o tapete dela. Ou tento, né? Porque a Dani é esperta.
Mas vocês percebem a nossa queda? É isso, gente. É aquilo que nós temos a afinidade, nós temos que trabalhar. A partir do momento que eu enxergo, eu olho para dentro de mim. Não hoje, fim do dia, Santo Agostinho, vamos praticar. A Dani foi lá e me contou que ia casar com um homem rico. E o que que eu fiz? Fiquei com inveja. Meu Deus, tira isso do meu coração. Vou orar por ela para que ela seja feliz. E se for da sua vontade, não precisa ser tão rico, mas olha para. Vocês percebem, gente? Não precisa ser tão rico, mas olha para mim, mas eu já estou evoluindo. Eu pedi perdão para Deus daquele sentimento que eu tinha. Não que Deus vai me mandar uma situação financeira agradabilíssima, mas, gente, para pensar. Eu posso encontrar um caminho de não ter mais aquele sentimento. Nossa, toda vez que eu penso na Dani, eu tenho inveja dela. Eu vou orar. Daqui a pouco Aí você eu vai e rouba o desejo. marido dela. Ah, não, aí já não dá, né, gente? A pessoa, ela vem para arrumar encrenca, ela vem para arrumar confusão. É ela que atrasa a evolução dela. Não é verdade? Aí, os, os que são maus, assim se tornam por vontade própria. É por vontade própria que a pessoa age. Por que você não pode fazer uma oração? Eu sinto inveja, eu sou um ser humano, sou de carne e osso. Deixa eu tentar melhorar. Que seja ela feliz e que eu seja feliz com um pouco que eu tenho também. E de repente ela estando bem, ela pode até me ajudar. Não é não, Dani? E na 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? E aí ele fala, muito mais que imagineis. Eles influenciam? Eles influenciam. Influem a tal ponto de que ordinário eles vos dirigem. Por quê? Porque se afinizam com nós. A partir do momento que a gente corta aquele laço, a gente começa a orar, a gente percebe que a gente é invejoso, que a gente é mesquinho, que a gente quer as coisas só pra gente, as coisas começam a acontecer. E aí, da mesma maneira que tem os espíritos que nos influenciam, ó, quem tem aqui? Pode o homem se eximir da existência dos que procuram arrastá-lo para o mal? Eu posso? Pode. Esses espíritos aqui estão me perturbando, então vamos lá ver. Pode, visto que tais espíritos só se pegam aos que pelos seus desejos os chamam. Então o desejo é meu, eu os atraio. Ou aos que os seus pensamentos os atraem. Então os meus pensamentos de maldade, de vingança, de ruindade. Eu vou lá na casa dela, eu vou acabar com aquele casamento, eu sou invejosa, eu não aceito essa situação, eu quero para mim. Olha só, gente. Ao passo de que eu começo a desejar a felicidade para o outro, tudo retorna para mim. Então, tem muita gente que lê essa questão 459 e uniformiza, tipo assim, deixa ela como uma bandeira. Ah lá, eles influenciam a gente, sim, muito mais, ele até vos dirigem. Mas pede para ler também, gente, a 467, porque para tudo tem jeito, se fosse só isso. E eu vejo um tantão de gente dando palestra falando que os espíritos dirigem, mas tem que ter uma saída para isso. É a nossa modificação. E a 122. Como podem os espíritos, em sua origem, ele está falando lá no começo, quando ainda não tem consciência de si, eu não sei nem que eu sou um espírito, mesmo não tem consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Eu não tenho nem consciência, como é que eu posso escolher o bem e o mal?
E aí Kardec pergunta: há neles um princípio, qualquer tendência que os caminhe para a senda da preferência, de uma preferência ou outra, para o bem, para o mal? Tem algum caminho? A gente já falou disso. O livre-arbítrio se desenvolve. Ou seja, lá no começo, quando ele fala que na origem, quando ele é ainda um fluido, quando ele é ainda uma planta, ele não vai ter essa consciência. Então, os espíritos respondem bem. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito, ele já está falando do espírito formado, adquire consciência de si mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho consciência de quem eu sou, das minhas potencialidades, e eu já estou num caminho. Bom, então agora você tem o livre-arbítrio. O que você fizer, você vai responder. Porque agora você tem consciência de você. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente ou à vontade do espírito. Ele fala que não tem liberdade se eu escolho o caminho para o outro. E isso vale para nós, porque nós prevalecemos muito isso na nossa vida. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que ele cede. Ou seja, muitas vezes não está só nele, está na influência que ele cede. E é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem do pecado original. E quando a gente vem falar do pecado original, vocês sabem do que ele está falando? Adão e Eva. Ele está falando de Adão e Eva. Porque Adão, ele estava lá no paraíso, e a Eva também. Agora aqui vocês precisam prestar um pouquinho de atenção. Então, a serpente chegou para Eva e falou: come. A maçã, gente, que ele fala, não é a maçã, ela não representa o sexo. Isso daí é uma origem grega que deram lá para a maçã, tá? A maçã, ela representa a fruta do conhecimento. Então vamos lá. Todas as vezes que eu tenho vontade de comer aquela maçã, eu lembro que eu não posso. Porque essa é uma passagem que é a única que fala de Deus, assim. Sempre fala Jesus veio e o Espírito falou, mas aqui fala-se de Deus. Então ele chega no paraíso e ele mostra toda isso daqui, ó, vocês podem comer tudo quanto é fruta que tem aqui. Vocês vão ter uma vida de rei aqui. Mas vocês não podem só comer daquela árvore. E aí a serpente chega para Eva e fala: olha, come. Por que que não pode comer? E na passagem da Bíblia, do Alcorão, é muito interessante, porque o Adão, ele joga a responsabilidade desse problema para Eva. Então, quando Jesus volta e vê eles ali naquele paraíso, eles começam a se esconder, porque eles já tomaram consciência de si. Eles foram na fruta do conhecimento, comeram a fruta do conhecimento. Essa maçã representa o conhecimento. A partir do momento que ele tomou consciência de si, eu estou nu. Eu não posso mostrar as minhas partes íntimas. E ela também. Então, eles se escondem quando Deus chega naquele momento. E aí ele pergunta: o que fizeram? Ele pergunta para Adão. E o Adão, ele já sabia, claro que ele já sabia, né? Deus sabe de tudo. O que fizeram? Aí ele fala: a Eva me deu e eu comi. Transferência de responsabilidade. A Eva não. Ela chega e fala: ela me ofereceu e eu comi. Foi mal, eu errei.
E eles passam a colher, então, agora que eles já têm consciência de si próprio, agora eles seguem uma caminhada de livre-arbítrio. Eva ia ter filhos, ia sofrer com a dor do parto. Adão ia ter que trabalhar, sustentar sua descendência. Entendeu, gente? Como é interessante a gente saber, assim, na íntegra, a gente entender essa passagem de Adão. Pode falar, Tati. Só para poder assim entender, essa parte do pecado original, ele entra muito nessa parte do desenvolvimento que se desenvolve à medida do espírito adquirir a consciência de si mesmo. Então, é como se fosse dentro dessa lacuna, né? Que Entre contexto. o, né? Tá, então Aham. perfeito. Aí ele ainda dá uma explicação, tá em Gênesis, ó, Tati, que você vai entender. Lembrar que são símbolos que Adão representa Adará, a terra, e Eva, né? Evará é vivente, que não apenas existe. O que isso quer dizer? Agora ela não passa mais só a existir, ela passa a ser uma pessoa, consciência de si mesmo. Entendeu, Tati? A Eva foi criada da costela do Adão, segundo a parábola, que eles estavam no jardim do Éden. Ah, eu já contei tudo. A árvore da ciência, essa é a árvore da ciência. Não se fala de maçã. Se vocês pegarem a Bíblia hebraica, vocês vão ver que não tem esse negócio de maçã. Ela come o fruto da ciência, do conhecimento. E podiam comer todos os frutos, menos aquele que foi determinado por Deus. Engraçado que essa é a única passagem que traz Deus, né? É muito legal. E a maçã, ela vem de origem grega, como eu falei para vocês. Tá bem? A serpente convence ela a comer. Tudo que eu já contei está aqui. Olha só o que que ele fala, gente, na íntegra. A mulher que me deste mandou eu comer e eu comi. Ou seja, a mulher que você trouxe aqui para mim, que você criou para mim, mandou eu comer e eu comi. E depois pergunta para Eva. E a Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Foi mal, ela sumiu. O pecado original vem dizer o interesse pessoal seguindo a lei divina. Pode ter interesse pessoal quando você está praticando uma caridade, gente. Vamos pegar um gancho aqui para nós. Então, é isso aí. Na 122A, de onde vêm as influências que só. Ai, desculpa, gente. De onde vêm as influências que eles. As influências que sobre eles se exercem? Dos espíritos imperfeitos. Por exemplo, você recebe essa influência de quem? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se da pessoa, dominá-lo, até fazê-lo sucumbir. Aí eles se afastam, riem, conseguir. Foi isso o que se intentou simbolizar essa figura do Satanás, que na verdade não existe, é o mal. Essa influência, aí ele, a 122b, ele quer aprofundar um pouquinho. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Ele quer saber se essa influência só, só, só lá no início da criação. E ele fala, acompanha na sua vida, na vida do espírito. Ou seja, na vida fora, até que haja conseguido, se você não fizer nada, até que haja conseguido tanto o império sobre si mesmo, que os maus espíritos, eles desistem de obsediá-lo.
A partir do momento que você toma conta da situação, eu não quero mais isso. Pensei, orei, fecho a minha casa, vou fazer oração, vou tratar as pessoas bem, vou praticar a caridade. Veio o pensamento ruim, vou me prevalecer disso. Eu estou com depressão, eu vou me tratar, eu vou num psiquiatra, eu vou me cuidar. É você no comando da situação. Aí eles desistem, eles vão embora. E no Consolador, na questão 132, Emmanuel vem falar para a gente. Há determinismo e o livre-arbítrio. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Então vamos lá. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. Determinismo daquilo que você quer. O primeiro é absoluto, nas baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com valores da educação e da experiência. A partir do momento que você se jogou numa experiência e você aprendeu, você não vai querer ter ela de volta. Na 258, na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão durante a vida? Eu vou vir para cá, eu vou ter consciência de tudo que vai acontecer comigo? É o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais ela deseja passar. E é isso que consiste o livre-arbítrio. Eu escolho. É claro que tem determinadas situações que o espírito não tem condições de escolha, principalmente naquelas reencarnações compulsórias. Mas ele já pré-determinou o que ele vai passar, pela maldade que ele fez, muitas vezes. Veja bem, gente, isso daqui não é um julgamento, nós estamos conversando e estamos comentando. Ninguém tem o direito de acabar com a vida do outro. Na 123, por que Deus permite que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Aí ele toma uma bronca. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Supondes poder penetrar-lhe em seus desígnios? Quem você pensa que é para achar que Deus pensa? Podeis toda a vida dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas provas. Na 124, existem espíritos desde o princípio que seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto? Deve haver, sem dúvida, degraus entre os dois extremos? Sim, certamente. Os que se encontram nos degraus intermediários constituem a maioria. Os intermediários somos nós, viu, gente? E aí, na 125, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo degrau de superioridade que os outros? O que vocês acham? Sim, Sim. Por quê? porque ele pode escolher evoluir. Ele pode Ele pode, querer. ele, depois que ele passa pelas provas, ele tem o livre-arbítrio para escolher fazer o bem, Sim. voltar e aí fazer o que é certo. Mas as eternidades serão mais longas. Sim, no tempo de cada um, né? Exatamente. Aí a gente é que determina o tempo que a gente. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, viu, Fernanda? Hum, O mal cansa. sim, Vai chegar uma hora, quando vocês lerem Libertação, eu acho que foi um dos livros mais lindos que eu li. Quer dizer, tem vários, mas esse daí é o meu predileto. O mal cansa. Pensar nas mentes que estão há muito tempo imantadas no mal. A falta de perdão, a vaidade, o orgulho, o egoísmo.
Então, como pode, né? E a 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele fala, a lei de Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de chegar aonde? A escala, a perfeição, vivenciar as experiências. Para uns, a encarnação é uma missão. Eu sou mãe, ser mãe é uma missão. Cuidar dos filhos, cuidar de uma casa, trabalhar, isso é uma missão. Mas a missão mãe é uma ligação muito forte. A missão pai também é uma ligação forte. A encarnação tem ainda outra finalidade: dar ao espírito as condições de cumprir a sua parte da obra da criação. A partir do momento que você cumpre a obra da criação, você é a criação de Deus. Você também evolui. E para executar? Para executá-la, é que em cada mundo ele adquire um corpo. Por exemplo, aqui ele cumpre uma missão, mas quando ele vai para outro planeta, a gente já falou sobre isso, ele adquire um corpo de acordo com cada orbe, um perispírito de acordo com cada orbe. O fluido vital de um planeta é diferente do outro. Desse mundo, ele passa para ali para cumprir as ordens de Deus. Então, todo mundo que vem para cá está a serviço. E vocês que estão estudando vão ter que trabalhar bastante também, igual eu. Vamos lá. A palavra impor vem da necessidade e não da obrigatoriedade. Você não é obrigada, é uma imposição, mas você vai ter que ir, não tem jeito. Na questão 230, novamente, Kardec vem dizer que é na vida material que o espírito põe em prática o aprendizado do mundo material. Então, você está lá do outro lado, você evolui, mas é aqui que você vai pôr em prática. Se você ofendeu, humilhou alguém. E assim ela se torna necessária. A necessidade da encarnação. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possam cumprir o meio das ações materiais, os planos cuja a ação de Deus vos confiou. Isso é necessário a eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua própria inteligência. Todas as vezes que você está cumprindo aquilo que você veio se fazer, você também está evoluindo intelectualmente. Por quê? Porque sem o ódio, sem a raiva, sem as mágoas, nós estamos abrindo caminhos para novos conhecimentos. E se não conseguimos passar pelas provas? Eu vim aqui, eu não consegui. Tivemos o aprendizado do mundo espiritual, mas chegamos aqui e foi diferente. E agora? Deus é misericordioso. Volta, né, gente? Vamos lá. Vai voltar. Em que se baseia a reencarnação? Na justiça de Deus, na revelação incessante de repetirmos. Está na questão 171. A gente repete, uma hora a gente vai aprender. O bom pai deixa para sempre a porta aberta para o arrependimento dos filhos. Olha, de um certo modo, uma hora todo mundo aprende. E tem necessidade de encarnação os espíritos, tem a necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, eles precisam ficar encarnando? Todos são criados simples e ignorantes, se instruem nas lutas, nas tribulações da vida corporal. Ou seja, ele tem que vir. Por mais evoluído, ele tem que passar por esse processo. Deus, que é justo, não podia fazer felizes uns
sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, de repente, você achasse, ah, mas o outro, ele já está tão evoluído, né? Nem veio para cá. Veio sim, gente, não tem sentido. Se ele não veio aqui, ele veio em outro planeta, mas ele encarnou em algum lugar. Ninguém evolui assim num estralo de dedos. Então, ele se prepara, ele vai para a universidade. Aí, ó, Memórias de um Suicida, gente, esse livro aqui. Ele se prepara, ele vai para a universidade, ele pondera os pontos que ele falhou. Quando ele vai lá, ele se suicidou e ele vai lá para o mundo espiritual. Então, ele estuda lá, ele vai para a universidade, ele faz uma autorreflexão, mas ele tem muito medo de vir. Mas ele tem que voltar. Ele começa a ficar cego e ele percebe que ele não consegue lidar com aquela situação. E ele se suicida. Ele era um escritor. Na obra, percebemos que Sigismundo, esse daqui é outro, tá? Mensageiros da Luz. Mensageiros da Luz. Eu acho que eu errei o nome do livro aqui, viu, gente? É Missionários da Luz, não é Mensageiros da Luz. Sigismundo, ele assassinou Adelino. E ele, no intuito de se casar com a Raquel, ele vai lá e ele mata ele. A quem interessou mesmo, sabendo que ela era esposa de Adelino, do seu amigo. E ele vai lá e ele mata o amigo. O crime gerou graves desequilíbrios de todos os envolvidos no caso. A morte do marido de Raquel levou o quê? A Raquel ao desequilíbrio. Ela foi para as drogas, para a prostituição e levando ao suicídio. Você vê que um ato que você comete, você compromete várias vidas. Então, esse negócio do problema é meu e depois ele volta. Ele volta como filho dela. Tá bem, gente? Na 133A. E ele tinha essa consciência, ele pede para vir e passar por isso, viu? Ele pede, ele pede para voltar. E alguns espíritos até falam para ele, mas por que que você vai voltar? Você está tão bem que ele falou, não, eu tenho que vir, eu tenho que reparar isso que eu fiz. É a consciência dele. Mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não isenta de sofrimentos na vida corporal? Então tá, para que que eu vou ser bonzinho se eu não vai me isentar de vir aqui ser pobre de novo? Um exemplo. Chegam mais depressa ao fim, mas o fim não existe, gente. A gente está sempre evoluindo. Demais as aflições da vida são muito mais felizes a consequência da imperfeição do espírito. Quando o espírito vai evoluindo, ele também vai mudando de mundo. Hoje, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Eu posso ir para um planeta de regeneração. As missões que eu vou passar lá, as provações, são mais leves, porque o mundo é mais leve. Quanto menos imperfeitos, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, o avaro, a ambição, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. E aí, gente, eu coloquei aqui uma musiquinha, né? Acho que vocês conhecem, né? Que ele anda devagar, porque ele já teve pressa e já chorou demais. É o aprendizado. Ele lamentou e não deu certo. Hoje ele se sente mais forte, a tomada de consciência. Essa música é um poema. E que a gente vai conhecendo as manhas e as maçãs, nós vamos conhecendo aos poucos, à medida que vamos evoluindo, né? Os caminhos do bem e o caminho do mal. E quando ele fala, né, o que é a alma, vocês sabem o que é a alma, gente, já está acabando, tá? Se vocês quiserem, eu posso deixar para a próxima aula, ou vocês esperam 10 minutos. Pode ser? Pode.
A gente Então tá espera. bom. A alma, tudo bem, Dani? Tudo, Giovana. Só que o Rogério, ele teve que sair porque estava na rua. E a minha internet também caiu, então agora eu estou no celular, tá? Não Usando tem os dados problema, móveis. Dani, fica tranquila. Não consigo, não volta. Eu tô um negócio ali, tá? Fica tranquila, Mas eu tô Dani. aqui, Estou por tô no aqui. celular, mas eu tô aqui. Então, o que é a alma? É um espírito encarnado. Quando você fala qual a diferença de alma e espírito? Quando nós falamos alma, eu tenho uma alma, porque eu estou encarnada. Espírito é quando a gente desencarna. Entendeu, gente? Espírito desencarnado, alma encarnado. É só uma questão de nome. Na 134A, ele pergunta o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito desencarnado. O que que era a alma antes dela se unir ao corpo? Antes dela vir para cá? Um espírito desencarnado. No livro Renúncia, a Alcione ele vem dizer, né, da questão da alma. Ela deseja voltar para ajudar os seus amores, que na verdade era a mãe, uma pessoa que ela queria ajudar, que teve com ela um affair no passado, mas que caiu, né? E ela queria vir para ajudar esse parceiro dela. O benfeitor ele fala para ela, ele avisa, que tem méritos para vir, porém, ela teria méritos se ela quisesse escolher. Por isso, ela tinha méritos que eu quero dizer para vocês. Ela poderia escolher, porque ela era uma pessoa que ela já estava em outro planeta mais evoluído. Mas você irá sentir carência, necessidade de afeto, vontade de ser mãe, de constituir uma família, porque ela viria em uma outra condição. Então, para um espírito evoluído vir e ajudar um outro, ele também sofre. E que o espírito, ele desconectado, não sente as vontades de um espírito conectado. O que ele quer dizer com isso? O espírito, quando ele está lá, ele está livre dessa parte material daqui. Então, ele não sente todas as vontades, mas quando ele passa a vir aqui, tudo vem à tona. E na 136, pode existir o corpo sem alma? Pode existir um corpo sem alma, gente? Claro que não. Ou, desculpa, pode o corpo existir sem a alma? Pode, entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma não o abandona. A alma o abandona. Cessou a vida, a alma abandona o corpo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Aí tem uma conexão já, quando nasce, quando tem o nascimento, mas antes não. Enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido a morte do corpo, rompe-se os laços, porém a alma está rompe-se os laços que prende a alma, e a alma está abandonada. Por exemplo, morreu, rompeu o laço, gente, aquele, aquele cordão de prata Cordão que de liga a prata. alma do corpo, rompeu o laço, a alma se desprende do corpo. Se desprendeu do corpo, agora ela é espírita. Olha, esse daqui eu vou pular porque é bem, né? O que o espírito pode encarnar? Um espírito pode encarnar dois corpos físicos diferentes ao mesmo tempo? E ele fala que não, que a alma ela é indivisível. Você não pode ocupar os dois corpos. E a gente vai falar bem rapidinho, gente, dos espíritos da natureza. Quem são eles? Eles existem? Fadas, gnomos? Existem. São os espíritos elementares. Então, aí vocês me perguntam: poxa, a gente tem a planta, a gente tem o reino mineral e o reino hominal. Quem são esses espíritos, então, da natureza? Onde que eles se encaixam aí?
Alguém sabe me dizer? Faz parte da evolução, gente. Esses espíritos da natureza, eles fazem parte da evolução. Antes de você adquirir aquela consciência plena, ele faz parte, ele é um intermediário entre o homem já consciente e o animal. E aí, os espíritos da natureza estão entre o reino animal e hominal. Eles ainda não possuem pensamento contínuo. Quem são esses espíritos da natureza? Onde vocês estudaram aqui esse ano? Os espíritos da natureza, os elementais, os que fazem os fenômenos. Quando acontece alguma catástrofe assim, mas no sentido terremoto, fenômenos da natureza. São eles que participam sobre o comando de inteligências espirituais. E vocês vão ver os espíritos da natureza naquele capítulo lá do André Luiz, viu, gente? Que eles vêm trazer o remédio para o marido da esposa, porque ele desencarnou e ela tem um outro parceiro, e quem traz são os espíritos da natureza. Enquanto se preparam para a vida, eles vão se preparar para a vida, e antes que tenham plena consciência dos seus atos e de seu livre-arbítrio, participam de certos fenômenos, que foi o que eu disse. Num primeiro momento, executam. Mais tarde, quando as suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, eles vão comandar, como qualquer um. E assim vão evoluindo. Produzem fenômenos de grande tempestade. Já está acabando, tá, gente? Todos os fenômenos que acontecem têm uma razão de ser. Eles não vão lá, um vulcão, uma larva acontecer sem uma razão de ser, são comandados por espíritos da natureza e aquelas pessoas que estão ali e que vão desencarnar têm uma razão de ser tudo aquilo. Nada acontece sem a vontade de Deus. Mesmo diante da possibilidade de acomodação ou de transformação de elementos geológicos que acontecem e a presença desses espíritos. Por exemplo, supomos que uma região do planeta foi atingida por um furacão, coisas da força da natureza, enchente. E aí a gente vai dar um exemplo aqui que vocês vão ver. Por esse motivo, afirmam os espíritos superiores, Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele não vai lá e exerce ação sobre a matéria. Ele tem os seus agentes, que são os espíritos da natureza, dedicados em todos os graus das escalas de mundo. E são esses espíritos dedicados, né, que estão sendo comandados pelos espíritos superiores, que vão lá exercer essa ação sobre a matéria. Cada um faz o seu. Está na Bíblia do Caminho isso. E Jesus, ele está lá com os apóstolos no mar, e de repente vem uma enchente muito forte, o mar começa a ficar revoltado ali, e aquela tempestade toda, tudo começa a acontecer, né, gente? E aí ele fala: quieta, calma, para. E aí os apóstolos ficam desesperados, né? Acordam Jesus, e ele dá o comando, e a tempestade se acalma. Ó, eu vou pular porque eu já falei aqui o que aconteceu. Quando a gente fala de bicorporeidade, vocês sabem o que significa? Eu vou ser bem rápido aqui, gente. A bicorporeidade é quando você ocupa aqui um corpo. Você está aqui, eu estou aqui dando aula para vocês, eu estou aqui conectada, e uma parte minha desse meu perispírito, ele sai e vai fazer uma outra coisa. As pessoas me veem no lugar que eu fui. Então, o doutor Eurípides Barçanufo, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava dando uma aula e ele foi dar um parto. Ele foi fazer um parto.
E aí, de repente, o marido tocou na porta da casa dele e falou: Doutor Eurípides, minha esposa vai ganhar neném. Ele já fui lá, ela tá ganhando neném. Não, você não foi. Ele vai lá e leva doutor Eurípides e ela fala: Nossa, mas você aqui de novo? E aí a criança já tinha nascido, já tinha tido todos os cuidados, né? Porque ele tinha essa capacidade, ele tinha essa capacidade de realizar esse fenômeno, de estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. A transfiguração de Jesus. A Dani, eu vou deixar para a Dani falar, quem não reencarnar, não nascer novamente, a Dani vai dar uma outra aula também, ela fala da transfiguração. Mas a transfiguração de Jesus foi quando ele chama três apóstolos e, e eles veem ele na presença de Moisés e Elias. E essa luz, ela invade de uma tal forma, o seu perispírito, ele se inunda e Jesus se transfigura em pura luz. Então, é uma modificação do perispírito que a matéria deixa transparecer. A matéria não se modifica, mas a visão do perispírito é maior do que a matéria. Nós conseguimos ver um perispírito mais iluminado do que a matéria. É isso, gente. Se vocês quiserem, eu deixo esse vídeo aqui, só para vocês verem. Vai falar do doutor Eurípides, dá? Então vamos lá. Começara Eurípides Bassanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo
que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. É isso, pessoal. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. É emocionante, né? Toda vez que eu vejo esse vídeo, parece que foi a primeira vez. Lindo, né? Lindo, é lindo.